Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, motivo de muita alegria estarmos aqui. Glorifico a Deus por Deus ter nos dado mais essa oportunidade para estar falando da sua palavra. Aleluia. Aproveita que os irmãos estão de pé, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Quero aqui agradecer a vida do irmão Jean pelo convite. Eu agradeço a vida dele, agradeço a vida do pastor Alain, grande amigo que Deus tem colocado no nosso caminho, na nossa vida aí. E os demais irmãos que aqui estão, o pastor Luiz, homem de Deus, aqui eu digo que é um pouquinho da minha casa, que eu me sinto, vamos dizer assim, à vontade com esses homens e amigos de Deus que aqui estão. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 1, ele nos diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas, mas tu, o que dizes? Isso eles diziam tentando-o para poderem ter o que acusar Jesus. Porém, inclinando-se, escrevia com o seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram perguntando-lhe, ele levantando-se disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio deles. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém, senão a mulher, ele disse: Mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto, ele me chama a atenção, porque desse texto a gente aprende muitas lições que Jesus nos ensina. E eu vejo que a tentação, os fariseus, eles queriam pegar a Jesus em alguma coisa, porque os fariseus ali, eles acharam uma oportunidade. Quem sabe eles diziam: se Jesus livrar ela, nós pegamos ele na lei. Ele está indo contra a lei. Mas se ele for a favor da lei, ele diz que veio para salvar aquele que estava perdido. Eu quero ver como que ele vai sair dessa. Não tem jeito. Só que não era um homem comum, era Jesus que estava ali. O interessante é que no versículo 1 ele diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. A primeira lição que eu aprendo aqui é que em qualquer situação Jesus ele estava preparado, porque a comunhão dele era tão grande com Deus, que ele nos ensina hoje. Se você quer ter vitória na tua vida, se você quer sair de alguma situação difícil, em primeiro lugar você tem que ter comunhão com o Pai.
Porque quando nós temos comunhão, Deus nos dá a palavra certa, no momento certo e na hora certa. E Jesus ali estava, a multidão estava com Jesus. E eu começo a imaginar a humilhação daquela mulher que foi pega no ato de adultério, sendo arrastada, sendo trazida à força e colocada no meio da multidão. E eles começam a pressionar Jesus. E aí, mestre, o que o Senhor diz? A lei nos ordena que ela tem que ser apedrejada até a morte. Ali estavam os acusadores daquela mulher. Eles já tinham determinado a sentença para ela. Ela chegou ali humilhada e com a certeza da morte em sua vida. Mas só que eu acredito que ela nem desconfiava que colocaram ela na frente do dono da vida. Colocaram ela perante aquele que tem poder sobre a morte. Ela estava diante de Jesus. O interessante é que eles faziam a pergunta e Jesus não respondia. E mais uma lição que eu aprendo aqui: às vezes somos acusados e a melhor resposta, ela não vai sair dos meus lábios nem dos seus, ela sai da boca de Jesus. Então ela esperando a sentença, ela esperando a morte chegar, e Jesus não responde. Aí Jesus, o olhar da multidão estava em Jesus e na mulher. Aí o interessante é que Jesus, quando eles chegam e faz a pergunta, Jesus se inclina e começa a escrever no chão. Aí o texto vai dizer que eles insistem em perguntar, eles pressionam a Jesus. Aí o texto vai dizer que Jesus se levanta. Ele se levanta. Jesus, ele se levantou. Quem sabe aquela mulher olhando com a cabeça baixa, mas olhando por baixo, dizendo: agora é o meu filho. E ele tira a atenção daquela mulher. A atenção daquela multidão não está mais na mulher, mas está na resposta que Jesus iria dar. E Jesus olha para os acusadores e diz: aquele que dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí o texto diz que ele se inclina novamente e começa a escrever novamente no chão. O olhar não está mais sobre a mulher e nem sobre Jesus, estão sobre os acusadores. Aí o texto vai dizer que eles são acusados pela sua própria consciência. Porque a palavra de Jesus, aquilo que sai da boca de Jesus, a palavra de Deus, vem de encontro com a nossa vida, dizendo que nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. E muitas das vezes, porque ocupamos um lugar, às vezes, de destaque na igreja, queremos apontar o irmãozinho que erra, mas a palavra de Deus está dizendo: ei, você é mais um. Você é mais um pecador. A nossa consciência nos acusa. O que me chamou a atenção, o texto vai dizer que uma começa pelo mais velho indo embora. Aqueles acusadores falavam: eu não posso jogar pedra. Quem sabe a sua consciência o acusou: olha, o que eu fiz hoje, eu não poderia nem estar aqui, eu não poderia nem estar nesse julgamento. E ele vai embora: não, eu não posso. Abandona a sua pedra. Aí quem sabe um olha para o outro e fala: se ele for embora, eu vejo tanta santidade nele, se ele for embora, quem sou eu para lançar pedra nela? E vão se retirando um a um. O que me chama a atenção é que eles chegaram
Porque eles chegaram lá para matar alguém. Eles chegaram decididos a matar alguém ali. Só que daí eu quero parar aqui um pouco e abrir um parênteses. E eu quero que você reflita comigo lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30. O texto vai dizer que havia um homem que ele sai de Jerusalém em destino a Jericó. Só que no meio do caminho ele é assaltado. Levam tudo dele, roubam tudo dele. E ele é abandonado, seminu, no meio do caminho. Aí, o texto vai dizer que vai passando um sacerdote. Olha para aquele homem, somente olha e segue o seu caminho. E vem um levita. Olha, corta a volta, também segue o seu caminho. Mas aí o texto vai falar de uma terceira pessoa, um samaritano, que estava de viagem. Ele desce da sua montaria, desce do seu animal, chega, vê que naquele homem ainda há vida. Ele viu que ainda aquele homem estava respirando, que para ele ainda tinha solução, que não estava tudo perdido. Aí o texto vai dizer que ele pega vinho e azeite. Ele pega vinho para limpar as feridas daquele homem e azeite para curá-las. Ele cuida daquele homem. Aí eu tiro uma grande lição desse texto. Aí eu pergunto, eu comecei a analisar, eu comecei a meditar, a falar com Deus. O sacerdote passou, por que ele não parou? O levita passou, por que ele não parou? Aí eu vejo que dentre essas duas figuras, o sacerdote, numa posição eclesiástica, era maior do que o levita. Eu quero dizer que muitas das vezes tem alguém nos observando. Tem alguém que está olhando para nós. E tem aquela coisa. Tem pessoas que querem seguir os seus passos. Porque querendo ou não, tem pessoas que olham para nós e dizem assim: eu me espelho nele, eu me espelho nela. Quem sabe aquele levita não parou por quê? Ele disse: se o sacerdote ele é maior do que eu, por que eu vou parar? Por que eu vou parar se ele não parou? Aí eu quero dizer para você, aí entra em outro lado da moeda. Porque hoje dentro da igreja é assim: ah, o irmão fez isso, por que eu não posso fazer também? Ah, o irmão está fazendo assim, por que eu não vou fazer também? Mas eu quero te dizer uma coisa: você foi chamado para curar pessoas. Em você tem que ter fôlego de vida. Ei, Deus nos chamou para ser diferente. Deus nos chamou para ser bênção. Deus nos chamou para curar. Deus nos chamou para ser diferente no mundo. Hoje está assim: ô pastor, vamos fazer isso na igreja. Sabe por quê? Porque eu vi numa determinada denominação que eles fizeram e deram certo. Está assim de jovem lá dentro, está assim de irmão lá dentro. Mas vamos fazer o quê? Ah, vamos fazer um negócio diferente.
Vamos trazer um pouquinho das coisas do mundo lá para atrair, mas vamos mudar, transformar em gospel. Mas só que Deus nos chamou para ser diferente do mundo, não para copiar. Se você quer copiar alguém, copia Jesus Cristo. Se você quer ser igual a alguém, seja como Jesus Cristo. O sacerdote não para, o levita não para, mas o samaritano para. O samaritano para. Sabe por quê? O sacerdote passa, está meio novo, não tem mais esperança nenhuma, vou seguir o meu caminho. Sabe aquela pessoa que você tanto pregou, que você tanto evangelizou, parece que está pior do que antes. Aí você fala assim: eu desisto, não tem mais jeito, não serve mais para nada. Não seja como o sacerdote não levita. Sabe por quê? Porque o que tem dentro dos seus bolsos é pedra ou vinho e azeite? O que você carrega? Vinho e azeite ou pedras? Porque eu vejo que a Bíblia nos diz que nós somos vaso. Se somos vaso, somos feitos para carregar alguma coisa. O vaso é feito para colocar algo dentro. Carregue pedra dentro de um vaso. Coloque ele debaixo do seu braço e comece a correr com um vaso de barro, cheio de pedra. Você sabe o que acontece com ele? Ou ele trinca ou ele quebra. Coloca vinho ou azeite dentro de um vaso, corre com ele, não vai acontecer nada. Glória. Cuidado, quem carrega a pedra uma hora vai trincar ou vai quebrar. Porque você foi chamado para carregar vinho e azeite. Vinho e azeite. Aleluia. Você foi chamado. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para trazer esperança. Você não foi chamado para ser juiz, nem para condenar ninguém. Você foi chamado para estender a mão, para levantar quem está caído, para levantar aquele que está batido. Ei, carregue vinho e azeite. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para carregarmos a sua essência. Aí a Bíblia vai nos dizer em Lucas que aquele homem, ele cura as suas feridas primeiro. O samaritano cura as feridas daquele homem, lava com vinho e cura com azeite. Interessante é que aquele homem, ele desce do seu animal. Já não é mais ele que vai em cima do animal, mas sim aquele homem. Ele coloca e leva até uma hospedaria. E diz assim: cuide dele, eu vou pagar. E se houver alguma despesa a mais, quando eu voltar, eu acerto. Aí ali eu aprendi uma coisa, que o samaritano, Jesus estava dizendo que era ele, que ele foi desprezado pelos seus. E aquele que estava caído, meio morto, que não tinha esperança, era eu e era você. E Jesus nos coloca numa hospedaria, que é a casa dele. Ele está dizendo: olha, eu já paguei o preço lá na cruz do Calvário, está pago. Mas tem uma coisa, eu vou, mas eu vou voltar. Mas eu estarei de volta. Mas só que o preço da vida dele já foi pago.
preço da nossa vida Jesus já pagou. Jesus já pagou o preço. Jesus está dizendo: ei, eu quero que você faça o mesmo. Quantas pessoas estão lá fora? Às vezes o pastor já foi, ela não veio. Mas sabe de uma coisa? Às vezes, se você for, ele vem para a igreja. Glória a Deus. Porque às vezes Deus tem algo contigo. Aleluia. Eu vejo o seguinte: Deus chama Jonas para ir para pregar para Nínive. Deus poderia mandar outro, mas é Jonas o escolhido. Às vezes você, Jonas, que tem fugido do chamado de Deus, Deus tem uma Nínive para você. É para você ir lá. É só você que vai. E é só você que vai pregar. É só você que vai falar do amor dele. E é através da sua vida que Nínive vai se arrepender e voltar para Jesus. O chamado é seu. Mas sabe o que eu aprendo? É que Jesus está dizendo: ei, vinho e azeite se carrega todos os dias, porque nós não sabemos o que nós vamos encontrar pelo meio do caminho. O samaritano estava preparado com vinho e azeite. Nós temos que ser como esse bom samaritano, carregarmos vinho e azeite e abandonarmos as pedras. Porque fariseu, escribas e fariseus são meros religiosos. Aí uma coisa que me chamou a atenção é que quando todos se retiram, fica a multidão que estava com Jesus e a mulher. E Jesus se levanta mais uma vez e pergunta: aonde estão os teus acusadores? E a mulher diz: Senhor, nenhum homem ficou. Jesus olha para ela: nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Mas espera aí. Jesus, certa feita, ele disse que ele não veio mudar a lei, mas sim para cumprir a lei. Aí, se nós olharmos aqui para esse texto, por que Jesus não cumpre a lei na vida dessa mulher? Por que a lei não é cumprida na vida dela? Porque Jesus ali naquele momento estava dizendo: nem eu te condeno. Sabe por quê? Porque a sua condenação não é mais sua, a sua condenação é minha. Eu vou levar na cruz do Calvário. Você não tem culpa, o culpado sou eu. Aleluia! Eu assumo a responsabilidade agora. Este pecado não é mais teu. Este pecado vem sobre mim agora. Jesus veio para cumprir aquilo que ele tinha vindo para cumprir. Ele veio cumprir a sua missão de salvar aquele que estava perdido, aquele que não tinha mais esperança, aquele que não tinha mais perspectiva de vida. Ele veio salvar a ovelha que estava perdida. Ele se fez culpado por nós. Ele se fez pecado por nós. Jesus estava dizendo para aquela mulher: eu assumo o seu pecado, mas tem uma coisa: não peques mais. Oh, aleluia. Sabe o que eu vejo?